Luneta Sonora na área. E bem, esse episódio foi gravado na semana passada. Mas vocês estão vendo essa semana porque na semana passada, não sei se vocês lembram, eu falei que iria gravar um episódio sobre o primeiro ano do ambiente que vocês estão vendo aqui, o 4. Que há um ano, no dia 7, fez um ano que eu passei a ter esse ambiente aqui. Só que eu acabei esquecendo e fiz um outro roteiro sobre as paletas sazonais. Então, o que eu vou fazer? Vocês estão me vendo com a mesma camisa da semana passada, o mesmo aspecto de cenário da semana passada, mas eu gravei 2 episódios hoje. Então, vamos falar das cores que contam sobre as paletas sazonais. Então, as cores falam, mesmo quando ninguém percebe. Então, como vocês estão vendo, desde a semana passada, as artes e as redes sociais do site estão todas amarelas por conta do período junino. Então, é sobre isso. Sobre as cores que falam, mesmo quando ninguém percebe. Elas criam clima, sugerem emoções, despertam memórias e ajudam a construir significado. E talvez seja por isso que, ao longo do tempo, a identidade visual de um projeto se torne muito mais do que uma simples escolha estética. Ela vira linguagem. Nesse momento, tudo está amarelo. As artes do site estão amarelas, as redes sociais estão amarelas, os detalhes visuais estão amarelos. Isso não aconteceu por acaso, afinal de contas, é junho. É tempo de temporada junina. É tempo de bandeirinhas, de tradições, de memória afetiva e de um ciclo criativo que pede outra atmosfera. Mas existe um detalhe interessante nisso tudo que você já deve ter percebido. O amarelo, ele não substituiu o azul, ele apenas pediu licença. Durante cerca de 30 dias, a cor que normalmente conduz a identidade visual do projeto entra em descanso. Ela não desaparece, ela não deixa de existir. Ela apenas abre espaço para uma nova narrativa ocupar a cena. E essa alternância levanta uma questão importante. Como manter uma identidade coerente quando as cores mudam? A resposta está no conceito. Porque identidade visual não é apenas paleta. Se fosse, bastaria trocar as cores e tudo estaria resolvido. Mas identidade é ritmo, é linguagem, é estilo, recorrência. O amarelo de junho continua carregando a mesma essência que o azul do restante do ano. Os traços permanecem, os formatos permanecem, as ideias permanecem. O que muda é a ambientação, e isso faz toda a diferença. Da mesma forma, quando dezembro chegar, o vermelho assumirá esse papel. Não para apagar o azul que nem o amarelo, mas para representar outro ciclo especial. Outro período que, assim como junho, rompe a rotina convencional dos meses comuns. E talvez seja exatamente isso que torna os últimos meses de cada semestre tão interessantes. Eles funcionam como exceções planejadas. Momentos em que o calendário deixa de ser apenas uma sequência de datas e passa a influenciar diretamente a forma como os projetos se apresentam ao público. Mas existe também um lado produtivo nisso. Criar uma identidade sazonal exige organização, exige planejamento, exige antecipação. Não basta decidir mudar a cor quando o mês começa. É preciso preparar artes, conteúdos, layouts e estratégias com antecedência. E isso transforma a mudança visual em ferramenta de produtividade. Porque cada ciclo ele tem sua própria energia. Cada período tem seus próprios temas. E cada cor ajuda, de certa forma, a contar uma história diferente. No fim das contas, o azul não está ausente. Ele está aguardando o próximo capítulo. Quando voltar, voltará carregando tudo que o amarelo ajudou a construir. Porque identidade forte não é aquela que nunca muda. É aquela que consegue mudar sem deixar de ser reconhecida. E talvez seja exatamente isso que essas cores estejam tentando mostrar. Então é isso, esse foi o Luneta Sonora de hoje. Vocês já sabem que toda sexta-feira tem episódio inédito do podcast na sua plataforma de áudio preferida, no site e no youtube.com/Josivandra. Vai lá e no Spotify, que vocês estão vendo a versão em vídeo. E nas demais plataformas é em áudio. Nas redes sociais, @Josivandro vai lá, que eu acabei de falar, no X e no Tumblr, @Josivandro. E
É isso, esse foi o Luneta Sonora de hoje, que eu gravei na semana passada, porque eu lembrei de uma coisa e eu queria... E acabei gravando 2 episódios num dia só. É bom que pelo menos eu folgo uma sexta-feira. Ok, aí é isso. Esse foi o episódio de hoje. Até semana que vem, né? Me enrolando todo aqui. Mas até o próximo episódio. Até lá. E não desanime.